Nós vamos falar hoje sobre um texto que está na Bíblia, que o Kardec explica. Olhem só o texto, que é uma única frase dada por Jesus Cristo. Diz ele: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porquanto aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e aquele que perder a sua vida por minha causa vai salvá-la. É um paradoxo, não dá para entender isso. Os religiosos fogem dessa não é parábola, mas desse ensinamento, exatamente porque é difícil explicar que aquele que quiser salvar a vida vai perdê-la, e aquele que quiser perder a vida por causa dele, é esse que vai salvar. Não dá para entender. Nós temos que nos socorrer do Kardec para resolver essa questão. Mas antes, nós precisamos fazer algumas reflexões, porque ele fala muito em vida aqui. O que é a vida? Quem é que se atreve a dar uma definição de vida? É difícil. Cada um diz ou define a vida segundo a sua angulação cultural. Um físico define a vida como tudo aquilo que tem movimento. Um biólogo define a vida como tudo aquilo que se reproduz. E assim por diante. Um religioso define a vida tudo aquilo que tem alma. Mas a vida realmente está nas plantas, está no subsolo, está na química inorgânica, está nas árvores, está no homem, está nos animais, está nos vegetais. A vida está em tudo, ela pulsa em tudo. E a vida se manifesta através de uma minúscula gota de protoplasma. Para os senhores saberem, 5 milhões de protoplasmas cabem na cabeça de um alfinete. Imaginem 5 milhões de protoplasmas na cabeça de um alfinete. Pois bem, se houvesse um cataclisma na face da Terra e destruísse todos os 7 bilhões de habitantes que nós temos, e todo o reino animal, todo o reino vegetal, tudo, não sobrasse nada, sobrasse um único desses protoplasmas e um raio de sol, 4,7 bilhões de anos nós teríamos a humanidade que nós temos hoje. Os senhores verem o poder da vida. Um único protoplasma e um raio de sol gera em 4,7 bilhões de anos a humanidade que nós temos hoje. Então nós temos que levar a sério o que é a vida. Bem, para que a gente possa entender exatamente o que Jesus Cristo queria falar sobre perder a vida e ganhar a vida, nós vamos ter que fazer uma divisão da vida pedagógica. Não é que exista, nós vamos ter que fazer uma forma de aprendizado. Uma visão da vida, que é a visão materialista da vida, ela está alicerçada num tripé. O tripé é poder, dinheiro e beleza. Esse tripé nos leva, segundo eles, ao sucesso. Sabe que doutrina é essa? Essa doutrina foi feita 7 anos depois do Kardec, chamada Evangelho da Prosperidade. Evangelho da Prosperidade. Nada mais materialista do que isso, porque exatamente o poder, o dinheiro e a beleza eu vou perder quando chegar na aduana. Isso aqui eu não levo junto. Na aduana eu chego e largo tudo isso aqui. E infelizmente muitas correntes religiosas adotaram esse Evangelho da Prosperidade como sendo o Evangelho cristão. Cristo nunca falou em sucesso, Cristo nunca falou em poder, dinheiro e beleza, nunca falou nisso. E vou dizer uma coisa: quem consegue finalmente o sucesso com poder, dinheiro e beleza, nem sempre tem uma vida muito boa, porque muitos deles, e nós conhecemos, eles se atiram nas drogas ou no suicídio. Então essa vida que eles pegam, que nós temos que ter, é problemática para nós. Na verdade, nós vivemos no mundo material. Nada há de errado em lutar por um pouco de poder, de dinheiro e beleza. Isso não há nada de errado. O errado é tornar este triângulo aqui como a meta da nossa vida. Porque
Jesus Cristo apresentou uma outra faceta da vida, completamente diferente dessa. E essa outra faceta da vida é os sentimentos, o entendimento e aqui em cima a iluminação. O sentimento e o entendimento, evolução moral e evolução intelectual, isso é aquisição nossa. E essa nós não deixamos na aduana, essa nós levamos junto. Isso aqui nós deixamos. Então nós temos dois tipos de vida. Esse tipo de vida e esse tipo de vida. É claro que isso acontece ao mesmo tempo no nosso meio, porque afinal de contas nós estamos vivendo um mundo material. Agora nós deveríamos colocar este aqui como objetivo principal, e esse aqui secundário, mas o principal é esse aqui. E nós não podemos dizer que isso aqui é um evangelho cristão. O evangelho cristão é este. Se algum dos senhores já foi para Três Coroas, tem lá um templo budista, né? E nesse templo budista tem, num certo momento, uma torre. E na torre em cima tem uma grande lâmpada que significa iluminação. Por incrível que pareça, um dos lados da torre eles escrevem sentimento e do outro lado entendimento, exatamente o que o Kardec está escrevendo aqui. Então isso aqui não é uma invenção, isso aqui é algo que o mundo oriental já utiliza. Mas entendendo isso, a gente pode agora ver algumas consequências, os filhotes disso tudo. Quais são os filhotes? Para eu conseguir poder, dinheiro e beleza, nada impede que eu seja egoísta e orgulhoso. Orgulhoso e vaidoso pela beleza. Nada impede. Porque é exatamente com egoísmo, com orgulho e com vaidade é que eu vou conseguir o tal de sucesso. E aqui, para conseguir o aprimoramento dos sentimentos e do entendimento, o que eu preciso? Desenvolver certas virtudes. A humildade, a compaixão, a caridade, e aí vocês façam a relação toda. Aqui só se consegue a iluminação desenvolvendo qualidades. E aqui só se consegue o sucesso através de lutas absolutamente materiais e passando por cima dos outros. Bem, nesse estado de coisas, então, a gente começa a entender o que Jesus Cristo falou. Ele disse que, vamos ver de novo a frase inicial dele: quem quiser salvar esta vida vai perdê-la, porque ele vai chegar no final da sua trajetória aqui na Terra e todo o trabalho que ele fez foi perdido, porque ele vai deixar tudo isso aqui lá. Então o trabalho nisso aqui ele vai ver que foi supérfluo, ele perdeu tempo, perdeu uma encarnação inteira. E quem quiser seguir Jesus Cristo vai perder essa vida. Então está certo isso, tudo que ele falou está certo. Se a gente entender o Kardec nesses dois sistemas de vida, é claro, se eu vou aplicar comigo como objetivo principal essa trajetória de vida, eu vou perder essa aqui, eu vou deixar essa de lado. Agora, se eu colocar essa trajetória de vida como objetivo principal, eu vou perder tudo que eu consegui adquirir quando eu desencarnar. Visto isso, agora Jesus Cristo nos fala o seguinte: renuncie a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Aí ele fala essas coisas. O que é cruz? Bem, no entendimento vulgar, a cruz significa dor e sofrimento e morte, porque afinal de contas Jesus Cristo foi crucificado numa cruz. Mas esse entendimento é muito simplista. Esse entendimento vem daquela ideia de que a parte mais importante que Jesus Cristo deixou para nós aqui na Terra foi o sofrimento.
Vocês já vejam, quando falam em Jesus Cristo, eles falam, interpretação de Jesus Cristo, eles falam sempre na tal da via sacra. As igrejas do mundo inteiro, cristãs, têm lá os desenhos, os trabalhos de via sacra. Quando faz uma representação, é via sacra, o sofrimento de Jesus Cristo, os açoites, o choro, a coroa de espinhos, etc. É sofrimento. Senhores, o sofrimento dele tem importância, nós não vamos discutir isso. Mas o que Jesus Cristo nos deixou não foi isso. A mensagem que ele deixou foi o ensino dele, foram as palavras dele, isso que é o importante dele. O sofrimento não tem a importância das palavras dele, mas é mais fácil e chama mais atenção se nós falarmos do sofrimento dele e não do ensino dele. Mas vamos lá. O nosso amigo Divaldo, ele diz que apesar da cruz significar isso, pelo pessoal leigo, como sofrimento, na verdade a cruz significa obstáculos na vida, muda completamente de figura a situação. Então, segundo a doutrina espírita, a cruz representa, cada cruz representa um obstáculo. E aliás, sobre a cruz, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quanto tempo eu tenho? Até 8h15. Tá ok. Então eu vou dizer uma coisa. Vocês acham que fake news é uma coisa nova, né? Naquela época já tinha. Vamos ver o seguinte. A cruz não é uma invenção romana, como todo mundo pensa. 500 anos antes que os romanos, os persas já crucificavam as pessoas. Os romanos, eles eram bons marqueteiros. Eles tiraram a ideia dos persas e desenvolveram no mundo inteiro como se fossem eles. Segundo lugar, é muito improvável que Jesus Cristo tenha carregado a cruz nas costas. É muito improvável. Porque existia naquela época um monte aqui chamado Gólgota. Nesse monte eles fixaram as hastes verticais, porque naquela época e nessa região existia muita escassez de madeira, muita escassez de madeira. E aqui na Fortaleza Antônia, onde eles eram julgados, cada prisioneiro abria os braços, eles mediam os braços estendidos e colocavam uma madeira relativa ao tamanho dos braços estendidos da pessoa. E isso eles carregavam. Todos os prisioneiros carregavam o que eles chamam de patíbulo. O patíbulo é esta parte da madeira. Então isso sim ele carregou. Porque para os romanos, Jesus Cristo era um prisioneiro normal. Então todos os prisioneiros carregavam o patíbulo, só. E hoje a gente sabe que o patíbulo tinha entre 25 e 30 quilos. Então é muito provável que ele tenha carregado o patíbulo, e não a cruz inteira, como muita gente diz. A outra fake news é que ele foi preso pelas mãos aqui com um prego. Bom, naquela época eles faziam o seguinte, eles realmente pregavam o braço da pessoa ou amarravam. Mas quando eles colocavam o tal de cravo, prego, não poderiam colocar aqui. Porque se colocar aqui, rasga a mão, o corpo cai. Não existe isso. Tem que colocar aqui, porque nós temos aqui uma cartilagem óssea que sustenta o corpo. Então era aqui que eles colocavam o cravo. Então aquela ideia daquelas pessoas, estou vendo aqui cair sangue nas minhas mãos, isso aí é de Jesus Cristo. Pelo amor de Deus, biologicamente isso é impossível. Não digo uma bobagem dessas. Mas isso se propagou, tipo fake news, e todo mundo hoje pensa que Jesus Cristo foi preso pelas mãos. Não é impossível isso. Mas vamos deixar isso para os historiadores, né? Eles que resolvem. Nós vamos simplesmente considerar a cruz como um obstáculo. Carreguem as suas cruzes significa carreguem os seus obstáculos. E os obstáculos existem tanto no plano material como no plano espiritual. No plano material nós temos alguns obstáculos, que são as nossas cruzes. Uma doença, a perda de um familiar, a perda de emprego, etc.
E no plano espiritual, nós temos algumas cruzes, principalmente o remorso. O remorso por aquilo que a gente deveria ter feito e não fez. E o remorso por aquilo que nós não deveríamos ter feito. E assim por diante. Quer dizer, nós temos uma série de cruzes aqui e do outro lado. E o que nós poderíamos fazer? Vamos dar uma pequena olhada em algumas cruzes e analisar essas cruzes para saber como é que nós estamos nos comportando em relação a ela. Vamos ver. Nós temos uma cruz que nós podemos dizer que é a cruz do ouro. A cruz do ouro é a seguinte. A criatura vira escrava daquilo que tem. Passa o dia inteiro procurando o lugar onde tem maior rendimento. Passa o dia inteiro querendo saber se a bolsa está dando prejuízo, se a bolsa está dando lucro. Ele passa o dia inteiro em função do dinheiro. Então ele vira escravo do dinheiro e não o dinheiro escravo dele. E é uma armadilha. É uma armadilha que leva a pessoa a desenvolver o orgulho e o egoísmo, em ter cada vez mais. Muita gente quer ficar tão rico e luta tanto para isso, que se a gente for ver realmente o que ele quer ser o defunto mais rico do cemitério. Essa é a finalidade dele. O Divaldo Franco, os senhores sabem que é um médium muito famoso, ele tem uma vidência extraordinária, a vidência dele é tão desenvolvida que ele nem sempre consegue perceber a diferença entre quem está vivo e quem está desencarnado. Ele passa no meio, e para que ele não passe o vexame de conversar com o ar, então normalmente, nem sempre, mas normalmente, algumas pessoas o seguem para carregar ele na mão. Calma, esse está encarnado, está falando no ar, cara. Calma, Divaldo, vai para cá. Num certo momento, o Divaldo estava passando por um lixão e com algumas pessoas ao lado dele, ele se virou para eles e disse o seguinte: olha, vocês ficariam aterrorizados em ver o que eu estou vendo. Mas o que tu está vendo, Divaldo? Eu estou vendo, subindo e descendo as montanhas de lixo, cabeças coroadas e mulheres de vestidos longos. Mas o que significa isso? Reis e rainhas de outrora e mulheres muito ricas da antiguidade estão agora na montanha de lixo. Por quê? Na morte deles, eles deixaram na aduana tudo isso aqui. Na próxima encarnação, nasceram sem nada. Agora a gente pergunta, e essas criaturas que estão lá subindo e descendo as montanhas de lixo, estão pagando alguma coisa? O espírita é muito inteligente. Ele acha a lei de causa e efeito em tudo. Se está lá é porque está pagando. Está lá, tem que sofrer mesmo. Senhores, nós temos que abandonar essa ideia. Eu vou dar um exemplo para vocês e aí eu quero que os senhores pensem em casa. A mãe está cozinhando aqui, a criança está ali sentada, ela desce da cadeira e tem uma vela acesa ali. A mãe se vira e diz: olha, não bota o dedo na vela. E a criança, como vocês sabem, criança pequena chega mais perto, né? Não bota o dedo na vela. E a criança chega mais perto, não bota, e ela botou o dedo na vela, queimou o dedo, ela fica chorando e berrando. Ela está pagando alguma coisa? O que está acontecendo? Ela está sofrendo simples consequência do que ela fez. Deus não tem nada a ver com isso. Se nós colocamos o dedo na vela, nós vamos ter o sofrimento, nós vamos ter a nossa cruz, não tem jeito. Mas não tem nada a ver com ele lá em cima. Meu Deus, por que eu estou sofrendo? Ele não tem nada a ver com isso. O problema é teu. Tu botaste o dedo na vela, agora tu tem a consequência. Mas isso é pagamento? Não, é consequência. Esta é a visão espírita. E não é a visão daqueles espíritas do passe que
dizem que são espíritas porque tomam um passe uma vez por semana. Então eles vêm e tomam um passe, eu sou espírita. Bom, mas aí começam a tirar vamos dizer, respostas como essa. É uma expiação. Não é. É consequência. Bem, a outra cruz é a cruz do poder. E essa cruz do ouro aqui, voltando a ela, por que ela é uma cruz? Porque é muito difícil o ser humano arrebatar uma fortuna e não desenvolver o egoísmo e o orgulho. Aí ele cai na espada, ela cai na armadilha. Aí ele cai na armadilha. E aí ele entra nesse tipo de vida. E aí ele vai perder a sua encarnação. E a cruz do poder? A cruz do poder eu não vou falar muito, mas é o seguinte, aí eu vou entrar na psicologia direto. Pelos psicólogos, a raça humana, não tem nada a ver com o espiritismo isso, pelos psicólogos, a raça humana, toda ela, não está apta a exercer o poder. Ponto. E dão uma explicação. Porque o poder corrompe o homem. Então, se nós não estamos aptos, é porque nós não aprendemos a exercer o poder ainda. O dia vai chegar em que nós vamos aprender. Mas nesse momento eles estão dizendo, e não é o espiritismo que diz isso, são os psicólogos, que a raça humana não está apta a exercer o poder. Porque o poder leva a pessoa a se tornar, a pensar que é mais do que os outros. E aí vem a prepotência e a arrogância. E com a prepotência e a arrogância, cai aqui nessa vida e vai ser perdida a encarnação também. Depois tem a cruz da beleza física. Ah não, mas beleza física não é cruz. Ela desenvolve com facilidade a vaidade. E cria-se um tormento para a pessoa, ela sofre nessa encarnação. Cria-se um tormento para a pessoa quando aparece a primeira ruga. Quando aparece o primeiro cabelo branco, vai lá e arranca. E não quer saber daquele cabelo branco. Mas, senhores, não há como vencer as leis da biologia. Não tem como. Existe uma lei biológica que é do envelhecimento. Que nós vamos envelhecer. Não adianta. Não adianta botar botox, ácido hialurônico, creminho, e ainda eles vendem a ideia de que aquele creminho vai te remoçar 20 anos. É mentira, não dá. Eu sou engenheiro químico, isso não existe, isso não vai fazer isso. Nada contra cuidar da beleza, porque todos nós temos um pouco de vaidade. O que nós estamos dizendo é que nós não podemos encarar a vaidade como a nossa meta de vida e ficar em depressão quando aparece o primeiro cabelo branco. Senhores, só para que os senhores vejam como é que é a humanidade, a maior indústria no mundo é a indústria de armas. A segunda maior indústria do mundo é a indústria do petróleo. A terceira maior indústria do mundo é de produtos de beleza. Como vende e como aumenta. Passa o tempo todo nos meios de comunicação pregando milhões de benefícios por creminhos e comprimidos que não ajudam em nada. Não adianta. Mas a gente quer acreditar, né? Então, essa cruz, ela traz problemas já nessa encarnação. E existe a cruz da enfermidade. Bom, a cruz da enfermidade, essa é assim, é que habitualmente, não é sempre, mas grande parte das vezes, quando a gente fica doente, a gente, em primeiro lugar, fica revoltado porque ficou doente. Revoltado contra quem? Não tem ninguém, então, que ele é o culpado. Dá a culpa para Deus. Se não tem ninguém, eu tenho que dar para alguém de fora, dou a culpa para Deus. Depois, quando caiu a ficha, já eu sei que eu estou doente, aí eu entro em depressão.
Senhores, tanto a revolta como a depressão são consideradas no plano astral como enfermidades morais. Enfermidades morais significa que, se nós desencarnarmos em depressão ou em revolta, nós não vamos imediatamente encontrar nossos familiares e amigos, como todo mundo diz. Qual é o lugar do doente? No hospital. Então nós vamos direto para um hospital planetário. Vamos nos curar lá para depois encontrar nossos parentes, familiares, etc. Nós vamos ter que ser tratados. E o plano espiritual não deixa ninguém na fila do SUS. Tu está doente e tu vai direto para um hospital. E acreditem, depressão e revolta são considerados doenças da alma. Bem, mas só para que a gente também fique bem certo que Deus não é culpado da minha doença. Eu tenho causas da minha doença que são causas sobre aquilo que eu fiz numa encarnação anterior. Tem consequências daquilo que eu fiz nessa encarnação. Então eu sou culpado de tudo. Daí um espírita chega, como já me fizeram a pergunta, mas aqui tem um problema. É o seguinte: eu peguei a febre amarela. O que eu fiz a Deus para pegar a febre amarela? É que isso aqui que eu escrevi não está completo. E aqueles que não estudam o espiritismo não percebem isso. É que aqui ainda existe, como causa das minhas doenças, a negligência, a imperícia e a imprudência. Então, a minha mulher pediu para mim ajudar ela a cortar a coisa. Eu peguei a faca, cortei meu dedo. O que eu fiz a Deus para ter meu dedo cortado? Vocês vejam? É minha imperícia. Por que eu peguei febre amarela? É que eu fui para o Nordeste e não tomei a vacina. É minha imprudência. O que eu quero dizer é que, colocando negligência, imperícia e imprudência aqui, junto com o que eu fiz numa encarnação passada e nessa vida, tudo é culpa minha. Não tem nada que aconteça comigo que não é responsabilidade minha, que não tem como causa aquilo que eu fiz ou deixei de fazer. Mas vocês sabem que nós temos um consciente e um inconsciente que nós temos pouco acesso, mas é nosso, somos nós também. E esse inconsciente tem uma série de características. E uma das características desse inconsciente, são 14 características, mas uma delas é a tendência de colocar a culpa sempre fora de nós. Isso é uma tendência da humanidade, não é certo, não é errado, isso é uma tendência do nosso inconsciente. Então sempre é o outro que passou por sinal fechado, sempre é a professora que não ensinou bem e por isso eu fui mal no colégio, sempre foi o ônibus que atrasou, sempre a culpa está fora de nós. E quando a gente não acha ninguém para dar culpa, a gente dá culpa para Deus. É simples assim. E nós temos que ter consciência disso, isso é natural nosso. Nós temos que ter consciência disso e nos corrigir um pouco, sabendo que a culpa está em nós. E a mecânica quântica vem nos ajudar agora. Hoje não é dia de falar em mecânica quântica, mas a mecânica quântica vem ajudar quando estabelece uma lei. A escolha é nossa. Tudo que acontece contigo, tu escolheste, consciente ou inconscientemente. Bem, depois nós temos uma luz, uma cruz da carência. Eu vou botar carência material. Bem, o que nós temos que compreender, aí essa carência material a gente só consegue entender à luz da doutrina espírita. Por quê? Uma pessoa nasce num berço de ouro, a outra pessoa nasce numa
uma pobreza muito grande. A pessoa que nasceu em pobreza muito grande, ela nasceu ali porque ela escolheu antes de vir. É livre-arbítrio dela. Essa é a vantagem do Espírito nos dar todas as consequências de várias encarnações. Ele pediu aquilo porque aquilo é a melhor forma de ele vencer certos defeitos que ele tem. Por exemplo, o egoísmo e o orgulho. Então, ele vindo bastante pobre, ele vai ter que desenvolver na marra a tolerância, a humildade, a paciência. Então, esta é uma forma de desenvolvimento. É claro que a pessoa perde por isso. Bem, depois tem a cruz da injustiça. Mas a injustiça aparente, mas é a cruz da injustiça. Bem, aqui é o seguinte. Não é o que nós estamos observando agora no nosso meio social, a injustiça. Parece que tudo é injusto para nós. Então nós ficamos indignados com a corrupção. Nós ficamos revoltados com os crimes. Nós ficamos assim. Senhores, nós não estamos aqui na Terra para bradar, para julgar, para gritar raivosamente contra os nossos irmãos que estão em erro. Nós não estamos aqui para isso. Isto aqui não é um circo planetário, isso aqui é uma escola planetária. Sim, mas as injustiças estão aí. Exatamente, elas estão aqui. Por que tu está aqui no meio desse lugar? Não sei. Não, é porque tu vieste aqui. Porque o plano espiritual disse o seguinte: o planeta Terra está passando no nível de provas, expiações para regeneração. No entanto, o nosso umbral também tem que ser limpo. Eles também têm que passar para a regeneração. E como é que eles fazem isso? Reencarnando. Então eles estão reencarnados entre nós, os umbralinos estão encarnados entre nós. Sim, mas eu não queria reencarnar entre eles. Mas tu pediste. Mas por que tu pediu uma coisa dessas? Me diz uma coisa. Como é que esse pessoal do umbral pode aprender a ter um padrão moral mais elevado? Alguém tem que ensinar eles. Tu te prontificaste a ser professor deles. Então, para de gritar. Tu pediste para ser professor deles. Mas como é que você é professor deles? Do único jeito que a humanidade aprende alguma coisa é pelo exemplo e pela repetição. Então tu tens que adotar um padrão moral superior para que esse padrão sirva de exemplo para eles, mas eles não aprendem. Bom, esse é outro problema. Aqueles que não aprenderem, quando chegarem ao plano espiritual, todo mundo sabe o que é cartão vermelho em futebol, né? Pois é, todos esses que não aprenderem vão chegar no plano espiritual e vão receber o cartão vermelho. Na Terra vocês não encarnam mais. Vocês vão agora para o planeta primitivo, porque aqui agora só vai ter lugar para aqueles que estão trabalhando em regeneração. É simples assim. Já aconteceu isso uma vez, vai acontecer de novo. Então os umbralinos estão tendo a última chance. E última chance, eu estou dizendo que é a última mesmo, porque o Chico Xavier e o Divaldo estão dizendo que entre 1952 e 1957 terminou a separação do joio do trigo. A separação do joio do trigo é até 52 e 57. Quem viver, viverá. E aí, a nossa missão como professores terá sido cumprida. Mas como é que eu posso adotar um padrão moral superior? Este é um problema. Por exemplo, não mentir. E nós mentimos em média 25 vezes por dia. Esse é um dado estatístico. 25 vezes por dia
Nós mentimos coisas pequenas, grandes, médias, mas mentimos. Sem necessidade até. 25 vezes por dia. Nós não podemos mais comprar uma autoridade. Nós não podemos mais infringir leis de trânsito. Nós não podemos mais usar de chantagem emocional. E a gente não faz isso com os filhos. Mas se tu não parar, eu vou embora. Chantagem emocional. Não é isso que a gente faz. Isso não é do padrão moral superior. Isso é ainda do padrão moral inferior. Nós não podemos mais garibar. Eu vou vender o carro, então vou dar uma ajeitada no carro aqui para o comprador não saber que esse carro foi batido. Senhores, não é esse o padrão moral no mundo de regeneração. Se nós, que estamos dando exemplo para os umbralinos, não vamos conseguir nos portar com um padrão moral superior, nós vamos junto com eles. Bem, mas alguém chega e diz, mas Roberto, a fato é assim, tudo que está dizendo aí tem a sua lógica, mas está uma bagunça isso aí, tá tudo virado de cabeça para baixo, já não tem mais nada no lugar, tem corrupção em tudo que é lugar, tem crime em tudo que é lugar. Então eu vou dizer para vocês uma coisa, para terminar a palestra de hoje, que já estou tentando passar do tempo. Eu tenho um amigo que tem um apartamento, mas que é uma joia de apartamento. E ele é perfeccionista. Então os quadros estão na parede assim, milimetricamente no centro da parede. A mesa e as cadeiras está tudo alinhado. Aqueles talheres estão assim brilhando, mas tudo que a gente olha, tira uma fotografia, parece que é um desenho. Mas está tudo no seu lugar. Parece uma loja de cristal. E o meu amigo recebe uma comunicação. Tu vai ter que te mudar para o andar de cima. E aí eu vou visitar o meu amigo exatamente na época da mudança. Como é que eu encontro a casa dele? Tudo revirado. As roupas são todas embrulhadas em cima das malas, os talheres estão em cima de uma caixa, os móveis estão no centro da sala. Mas por quê? Porque ele está de mudança. Nós estamos de mudança para o andar de cima. Então aceitem que toda mudança causa transtorno e causa atrapalhação, que é o que nós estamos vendo. Não é nada diferente do que existe no mundo inteiro. Nós estamos de mudança para o andar de cima. Senhores, essa foi a mensagem da noite de hoje. Obrigado.